Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes da aula começar, peço a gentileza de, se você não for inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais para fortalecer a educação aqui na Costa TV. E vamos para a aula de hoje. Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e hoje nós vamos começar a falar de equações trigonométricas. Então esse vídeo nós vamos falar aqui da definição, resolver alguns exercícios nessa primeira parte, depois vão ter outras partes, tá? Bom, definição, o que é uma equação trigonométrica? São aquelas em que há variáveis, no caso o x, o y, né, estão nas medidas dos arcos e dos ângulos de funções trigonométricas, ou seja, está lá no arco. Então a gente vai ver algo seno de x igual a alguma coisa. Aqui a gente tem um exemplo, dois exemplos, aliás. Deixa eu pegar aqui. Ó, 2x, 2 vezes seno de x igual a menos 1. Então esse 2 aqui está multiplicando, desce dividindo. Aí vai ficar x, seno de x igual a menos 1 meio. Aqui, ó, seno ao quadrado de x mais seno de x igual a 1. Então repare que o x está dentro aqui do argumento da função. Aqui, ó, na parte do seno, né? Onde a gente teria seno de π sobre 3, por exemplo. Ou seno de 60. A gente tem esse x, tá? E essa é a definição. Ok? Agora, nós vamos começar a fazer alguns exercícios e vamos resolver funções do tipo, vou até colocar aqui em cima, ó. Agora nós vamos resolver funções do tipo, ou depois que a gente fazer manipulação, vai ser desse tipo aqui, ó, seno de x igual a esse a um número real, né? Cosseno de x igual a e tangente de x igual a tá? Algumas vai fazer alguma manipulação, igual essa anterior aqui, ó, esse primeiro exemplo, esse 2 viria dividindo para chegar nisso aqui. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter seno de x, cosseno de x, de tangente de x de um lado da equação e do outro número real, tá? Claro, aí vai depender das condições aí de cada função aqui de ter ou ter significado real. Por exemplo, aqui tangente de x, por exemplo, igual a 90, esse 90 aqui, o π sobre 2, não faz sentido nos números reais, tá? Não é definido, ok? E detalhes sobre funções trigonométricas vocês veem nos vídeos anteriores aí que eu falei sobre funções trigonométricas e resolvi alguns exercícios, ok? Bom, mas vamos resolver esse exemplo aqui. Primeiro, na função tangente. Então, eu tenho que saber lá no círculo trigonométrico como que eu vou encontrar uma função tangente, tá? Lembrando que a função tangente tem uma reta tangente aqui, ó. Vamos colocar aqui essa reta tangente, vamos até colocar de outra cor aqui. Então tem uma reta tangente passando por aqui, mais ou menos. Tá, ela ficou um pouco torta, mas seria mais ou menos essa ideia aqui, ó. Essa reta tangente passando aqui, tá? Então, esses valores aqui nessa reta em vermelho, para cima aqui é positivo, para baixo é negativo, é a tangente. E como que a gente encontra? A gente pega aqui um segmento que sai aqui da origem e chega aqui, ó. E essa medida aqui, ó, que nós vamos pintar aqui de amarelo, essa medida aqui é a tangente desse ângulo aqui, ok? Bom, dito isso, vou até apagar essas últimas coisas que eu fiz. Agora, tangente de x igual a menos raiz de 3. Aqui eu preciso ter aquela tabelinha que a gente precisa memorizar. O que é raiz? Quanto que é tangente de raiz de 3? A tangente de raiz de 3 é a tangente de qual arco que dá raiz de 3? É do 60, ou seja, do π sobre 3, porque o π equivale a 180 dividido por 3, 60, e tangente de 60 é raiz de 3. Então, isso é igual a raiz de 3. Só que tem um detalhe, é negativo. E aí eu tenho que lembrar outra informação. Aonde a função tangente é negativa? Em quais quadrantes? Bom, ela é negativa aqui, no terceiro, aliás, no segundo e no quarto. Ela aliás, aqui é negativo. É negativa aqui no segundo e no quarto quadrante. E quanto que ela é positiva? No primeiro e no terceiro quadrante. Por quê? Quando eu pego aqui um ponto que passa pela origem, vai dar nessa parte de cima aqui, acima do cosseno. Quando eu pego aqui no segundo ou no quarto quadrante,
e passo aqui, eu vou cair aqui nessa parte negativa, ok? Bom, como é negativo, está no segundo ou no terceiro quadrante, tá? Então, como que eu vou saber? Bom, tá nos dois, porque qualquer um dos dois aqui eu posso ter raiz de 3. Então, aqui, ó, o π sobre 3 seria o arco aqui no primeiro quadrante. Então, eu tenho que descobrir esse arco aqui da família do π sobre 3 no segundo e no quarto. Bom, aí tem aquela regrinha, aquela musiquinha lá do escreve de Jó, né? Tira, põe, deixa dobrar menos 1. Então, aqui no segundo quadrante é o quê? Tira de quem? Desse denominador 2. Então, tira 1. Então, eu vou ter aqui tangente. Tira 1 do 3, fica 2. Então, 2π. Então, 2π sobre 3. Isso é igual a menos a raiz de 3. E no quarto quadrante, no terceiro quadrante, põe. Então, no segundo tira, no terceiro põe, no quarto deixa dobrar menos 1. Então, dobrar quem? De novo, esse 3, quando dobra, ele fica 6. E mantém aqui o denominador, também é menos raiz de 3. Isso tá 60 vai estar mais ou menos por aqui, então essa tangente está aqui, ó, mais ou menos. Ó. Vamos pensar aqui, mais ou menos aqui. Aí passa pela origem e vai vir aqui embaixo, tá? Então, seguindo essa reta, ela vai estar mais ou menos aqui nesse encontro aqui. Deixa eu só pegar aqui, prolongar essa reta aqui da tangente. Então, vamos prolongar, ela vai estar mais ou menos aqui. Então, esse ponto de encontro aqui é a tangente, ó. Seria o menos raiz de 3 aqui, ó. Menos a raiz de 3. Então, ela vai estar aqui, ó, no 2π sobre 3 e aqui embaixo no 6. Aliás, aqui não é 6 não, deixa dobrar menos 1. Então, vamos apagar aqui. Então, aqui não é 6, deixa dobrar menos 1. Então, na verdade, ele é 5, tá? Então, aqui 5. Então, aqui vai ser, apagar aqui também. Então, vai ser o que aqui? 5π sobre 3. Tá aí essa função tangente, tá? Então, como que eu resolvo uma função trigonométrica aqui do tipo seno de x, cosseno de x, tangente de x igual ao número real? Isola, primeira parte, no primeiro mesmo, isola seno de x, cosseno de x, tangente de x, se tiver alguns números aqui somando, multiplicando, passa para o outro lado, beleza. Depois você tem que identificar, vai aparecer o número aqui, aí eu tenho que lembrar da tabelinha dos arcos notáveis. No caso aqui, raiz de 3 está na família do π sobre 3, tá? A tangente da família do π sobre 3 dá a raiz de 3. Aí eu venho e depois ele tem que identificar se em qual quadrante está e depois aqui quais são os valores para a tangente. No caso aqui era no segundo e no quarto quadrante, então no segundo pega o denominador e tira 1, ele fica no numerador, e no quarto quadrante você dobra e subtrai 1, esse valor fica no numerador e o denominador repete, ok, pessoal? Pessoal, depois que a gente descobriu aqui os valores, a gente tem que colocar, como ele não dá o intervalo, a gente vai ter que, vai considerar as voltas possíveis, tá? As infinitas voltas, tá? Mas primeiro eu tenho que saber que a função tangente, ela é de período π, tá? Ela é de período π. Diferente de outras, da função cosseno e seno, que é 2π o período. Uma função tangente é π. Então, como que eu vou colocar essa solução? A solução dessa equação vai ser x pertence aos reais, tal que x é igual a 2π sobre 3, tá? Mais kπ, tá? Com esse k pertencente aos inteiros, tá? Ele pertence aos inteiros. Pode ser positivo ou negativo, tá? Mas aí não tem duas soluções, professor? Você poderia perguntar. Tem duas soluções. Por que eu estou colocando kπ? Porque se eu substituir esse cara aqui, ó, se eu substituir o k por 1, vai cair. O que vai acontecer aqui? Vai ter um π aqui. Na hora que eu fazer essa manipulação, vai chegar no 5π sobre 3. Eu vou até fazer aqui no canto aqui, ó. Se eu pegar, então, o k é inteiro. Então, vamos supor que o k seja igual a 1. Então, vai ficar 2π sobre 3 mais 1 vezes π. Tá? 1 vezes π é π. Quando eu tenho aqui, eu posso colocar esse 3, tá? Deixa eu fazer mais para cima.
fazer aqui em cima. Posso colocar esse 3, multiplicar aqui, ó, 3 vezes 1 e somar com 2. 3 vezes 1, 3 com 2 é 5, então 5π. Então, esse outro valor aqui eu não preciso pôr aqui na função tangente, porque a função tangente ela é uma função de período π. Na função cosseno e seno, você coloca os dois valores, porque lá período é 2π e os quadrantes ficam próximos, tá? Então, eu sou obrigado a colocar as duas soluções e acrescentar o 2κπ, tá? Como a gente vai ver no próximo exercício, na próxima apresentação. Tá? Mas na função π, na função tangente, que é de período π, eu consigo aqui fazer, e como ela é no segundo e terceiro quadrante, no primeiro e no segundo e no quarto, e no primeiro e no terceiro, só colocar uma solução e colocar κπ, porque na hora que a gente substituir, a gente começa a já cair na outra solução. E se eu colocar 2κπ, eu volto aqui. Então, o que acontece? Essa é a primeira solução. Quando eu coloco π, eu caio nessa segunda aqui. Aí, quando eu coloco mais π, que seria o 2κπ, já vai cair nessa solução, só que já com uma volta, tá? E assim sucessivamente. Então, eu não preciso colocar as duas, tá? Só colocar essa primeira aqui. Ok, pessoal? E outra coisa, esse K aqui, ele é um número inteiro, tá? Então, quando ele é positivo, a volta está no sentido horário, aliás, no sentido anti-horário, que é o positivo, e quando K é negativo, está no sentido horário aqui, que é quando é negativo, ok, pessoal? Agora aqui é esse exercício que eu disse que precisava isolar para aparecer o seno de x, mas ele continua sendo parecido com aquele tipo. Então, fazendo as manipulações aqui, vamos fazer aqui. Então, esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo, então vai ficar menos 1 sobre 2. Então, repare, ele estava multiplicando, desce dividindo. Bom, agora eu tenho um seno de x igual a menos 1 meio. Bom, vou pegar aqui a parte positiva. Quando é que um seno de x é igual a 1 meio? Para que valor de x? Então, seno de x igual a 1 meio. Para que valor de x o seno é 1 meio? O seno é 1 meio para, falando em graus, para 30 graus. 30 graus é o quê? Π sobre 6. Então, vai ser seno de π sobre 6 é igual a 1 meio. Esse é no primeiro quadrante, só que ele é negativo, aí eu tenho que lembrar onde a função seno é negativa. Bom, ela é negativa no terceiro e no quarto quadrante. Por quê? Seno, esse é o vertical, é esse eixo vertical. Então, acima aqui ele é positivo, abaixo ele é negativo. Então, ele é negativo no terceiro e no quarto quadrante. E ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, tá? Então, ele vai estar aqui, eu já sei que ele está no terceiro quadrante, já sei que ele é da família do π sobre 6, tá? Bom, se ele é da família do π sobre 6, então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro vamos descobrir os valores aqui. O terceiro quadrante põe mais 1. Então, aqui é um 6, então eu vou pôr mais 1. Vai ficar o 6 aqui, colocando mais 1, vira 7. Então, vai ficar 7π sobre 6, tá? Isso é igual a menos 1 meio. E depois eu vou ter o quarto quadrante, deixa dobrar menos 1. Então, eu vou ter também o seno de 11, deixa dobrar menos 1. 6 vezes 2, 12, menos 1, 11. 11π sobre 6, também igual a 1 meio. Aqui, ó, colocando aqui no círculo trigonométrico, o do π sobre 6. O π sobre 6 ele está mais ou menos por aqui, ó. Π sobre 6 está mais ou menos por aqui, então seria esses os valores aqui do seno. Então, esse valor aqui, ó, tá? E esses valores aqui, ok? Só que aqui nós vamos... repare que ele não tem intervalo. Outro detalhe aqui. Não tem intervalo. O intervalo não foi dado. Se o intervalo não foi dado, eu tenho que considerar todas as voltas. Para isso, então, e aqui montando a solução, qual que é a solução dessa equação? Bom, x pertence aos reais, dá o quê? X é igual a 7π sobre 6 mais 2κπ. O que quer dizer isso? Que
Pegando esses valores aqui, ó, esses valores de K aqui, substituindo, são números inteiros, então por números positivo e negativo, eu vou ter as voltas aqui. Porque aqui são infinitas voltas, ele não dá um intervalo. Se ele tivesse dado intervalo de tanto a tanto, aí a gente veria a solução dentro daquele intervalo. Mas também não é só essa solução. Ou a outra solução, que é o quê? X igual a 11π sobre 6, tá? Também mais 2κπ, porque também não tem intervalo, então considera todas as voltas. Com K pertencente aos inteiros, tá? O K pertence aos inteiros, então pode ser negativo ou positivo. Então, pessoal, essa foi a primeira parte aí das equações trigonométricas. Agora, no próximo vídeo, a gente vai fazer outros exercícios, a segunda parte, ok, pessoal? Quero agradecer aí por ter visto o vídeo até agora, isso dá engajamento no canal. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Se não for inscrito, se inscreve no canal e compartilha aí nas redes sociais para que esse canal continue crescendo. Um abraço, fique com Deus, até a próxima!